A graça e a paz, queridos irmãos da Igreja Batista Vida e Fé, nós estamos comunicando oficialmente a todos os membros da igreja e as pessoas que têm frequentado e têm participado conosco dos cultos, das reuniões, sejam elas presenciais ou agora nesse período de pandemia através das lives e transmissões que temos feito. O fato é que as igrejas em Mauá, há um decreto que as igrejas podem retornar às suas atividades, aos seus cultos, a partir desse próximo final de semana. Conversando com todos os líderes da igreja e discutindo sobre essa questão, avaliando a situação da saúde na nossa cidade, em todo o estado, e também como os demais pastores têm agido, quais são as decisões e as recomendações que estão sendo tomadas, decidimos por bem não retornarmos ainda neste próximo final de semana. E não temos ainda uma data prevista para retornarmos. O fato, irmãos, é que tem havido um aumento nos casos devido a essa flexibilização. Então, há pessoas que estão se comportando mal, não estão mais respeitando as regras de distanciamento e achando que tudo voltou ao normal. E não é uma verdade. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, o risco ainda é real e tem aumentado devido à flexibilização. É o que tem sido constatado, é o que nós temos compartilhado na Ordem dos Pastores Batistas do ABC, e o presidente da Ordem dos Pastores, ele tem recomendado cautela. Não existe uma proibição, aliás, todas as igrejas batistas são autônomas, independentes, mas há uma recomendação para termos cautela ao retornarmos. E outro fato que persiste é que as recomendações, existem na verdade regras e recomendações, então as regras elas são rígidas e elas complicam bastante. Por exemplo, uma das regras é que não ocupemos mais que 30% do espaço físico do templo. Então, calculando aí, nós poderíamos ter no máximo 45 pessoas presentes na reunião. E a reunião não pode durar mais do que 50 minutos. E após a reunião nós temos 10 minutos para que todo o salão seja evacuado, não pode ter mais ninguém. Então, teríamos que seguir essas regras. Teríamos que higienizar o local antes e depois de cada reunião, que é fácil, medir a temperatura de cada pessoa que entrar no templo. O uso de máscaras é obrigatório, o distanciamento de 1,5 metro frontal e lateral são regras, medição de temperatura. Então, pessoas com mais de 37 graus não podem participar da reunião, teriam que retornar para os seus lares. Então, essas são as regras, algumas das regras, existem outras. A questão das recomendações, crianças com menos de 12 anos não poderiam estar participando, é recomendado que não participem, não poderíamos estar fazendo a salinha para as crianças, isso é uma regra, né? As crianças não iriam respeitar aí esse distanciamento, não conseguiríamos controlar o uso de máscara das crianças. Porém, não é proibido que as crianças frequentem as reuniões, mas se quebrarem as regras, então nós estaríamos tendo problemas. Os idosos, a partir de 60 anos, também é recomendado que não participem, porém não há uma proibição de que participem. Pessoas do grupo de risco com doenças pré-existentes que tragam complicação também não poderiam estar participando. É recomendável que não participem, né? Não é uma proibição, não é uma regra. Então, somando tudo isso, nós decidimos aguardar um pouco mais e verificarmos como vai ser esse retorno das igrejas, como que vai
vão estar se comportando aí as igrejas, para que tenhamos uma base. Os batistas brasileiros, na ordem dos pastores aqui do ABC, a maioria deles decidiram ainda não retornar. Então, o que queremos comunicar aos irmãos é que não estamos enfrentando de forma alguma uma perseguição religiosa. Não é uma perseguição religiosa, é outra questão. Estamos enfrentando uma pandemia, é um vírus que tem se alastrado. Os estudos indicam que no ambiente fechado o risco de contaminação aumenta muito e o que temos visto é que vai haver uma fiscalização, sim, e nós precisamos, como cristãos, obedecer às regras, né? Então, no momento, nós preferimos estar aguardando um pouco mais e oramos por você que está desejoso, ansioso. Nós todos estamos desejosos de estar nos reunindo novamente, mas achamos por bem ainda não retornarmos imediatamente. Então, eu continuo orando por cada irmão. Vamos continuar fazendo nossas transmissões dos cultos pela internet. E assim que tivermos uma posição, irmãos, nós vamos estar avisando antecipadamente para que possamos, então, voltar de uma maneira segura, de uma maneira prudente e equilibrada. É o que temos procurado. E oramos para que tudo dê certo, para que esse retorno das igrejas seja algo tranquilo, gradual, que não venha gerar aí problemas. E oramos também para que não haja aí um retrocesso, né? Porque demorou bastante tempo para que houvesse uma flexibilização, e agora que foi flexibilizado, temos visto aí alguns abusos, aí o desequilíbrio da população. Então, nós achamos por bem esperar um pouco mais. Espero que os irmãos compreendam e nos apoiem nisso, e desejamos de todo nosso coração que todos fiquem bem e que possamos enfrentar tudo isso com a graça do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento com você e por toda essa situação. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai Celestial, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nas suas mãos está, ó Deus, o poder para estar controlando tudo, Pai. Sabemos que esta pandemia, ela pode ser com apenas uma palavra sua completamente erradicada, exterminada. Esse vírus, ele pode sumir, ó Deus, de uma vez por todas. Mas o Senhor tem os seus propósitos, e sabemos que o Senhor é um Deus de amor e que está presente. Oramos para que não haja mais mortes, para que as pessoas que contraíram esse vírus possam se recuperar e que a sociedade possa voltar às suas atividades normais com toda segurança, confiança, que todo medo, que toda desesperança e todos os problemas relacionados a isso que tem surgido possam cessar, e que haja a paz, a tranquilidade e haja, sim, a alegria para podermos viver até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus os abençoe, queridos irmãos.